válvulas ano 93-94, Tempra SW e tipo 2.0, utilizam o sistema da injeção eletrônica Marelli, modelo IAW-P8. Este sistema é dotado de um eletroinjetor por cilindro, com estratégia da injeção sequencial, possuindo sensor de rotação da árvore de manivelas e fase do comando de válvulas. Possui controle digital realizado por um único módulo de comando, capaz de gerenciar a ignição e a injeção de combustível. Componentes do sistema de injeção Marelli IAW-P8. Corpo de borboleta de aceleração. O corpo de borboleta tem como principal função controlar o fluxo de ar solicitado pelo condutor. Em sua carcaça estão instalados a borboleta de aceleração, o sensor TPS e a tubulação de ar auxiliar para a marcha lenta. Sensor de posição de borboleta TPS. De movimento solidário à borboleta de aceleração, o TPS tem a função de informar ao módulo de comando a posição instantânea da borboleta. Válvula eletromagnética, VAE. Fixada na carcaça da válvula termostática, tem a função de estabilizar a rotação de marcha lenta na fase fria do motor. Coletor de admissão. Tem a função de conduzir o ar aos cilindros da forma mais eficiente possível. Em sua carcaça estão fixados o sensor de temperatura do ar, tomada de vácuo do sensor de pressão absoluta e o próprio corpo de borboleta. Sensor de pressão absoluta, MAP. Localizado no painel corta-fogo do veículo e conectado no coletor de admissão por uma mangueira flexível, tem a função de medir as alterações de pressão no coletor. Sensor de temperatura do ar admitido, ACT. Fixado no coletor de admissão, tem a função de medir a temperatura do ar admitido aos cilindros. Sensor de temperatura do líquido refrigerante, ST. Localizado próximo à válvula termostática, tem a função de informar ao módulo a temperatura de operação do motor. Sensor de rotação do motor, ESS. Localizado na parte frontal da árvore de manivelas, é montado de forma a tangenciar os 4 dentes da roda dentada, distanciados entre si de 90 graus. Sensor de fase do comando. Localizado no distribuidor, identifica a fase de funcionamento de cada cilindro, permitindo que a injeção seja sequencial. Distribuidor. Localizado próximo ao bloco do motor, tem a função de distribuir a alta tensão às velas de ignição através de um rotor central. Sensor de oxigênio, ECO. Localizado no coletor de descarga, tem a função de informar a concentração de oxigênio nos gases de combustão. Bomba de combustível. Localizada dentro do tanque de combustível, pressuriza toda a linha de alimentação até os eletroinjetores. Filtro de combustível. Localizado na linha de alimentação de combustível próximo ao tanque,
é fabricado em uma carcaça de aço e elemento filtrante em papel. Tem a função de reter as impurezas contidas no combustível. Eletroinjetores. Localizados no coletor de admissão, próximos às válvulas de admissão, tem a função de pulverizar o combustível a ser admitido nos cilindros em uma sequência e tempos corretos. Tubo distribuidor. Como o próprio nome indica, distribui o combustível aos eletroinjetores. Regulador de pressão de combustível. Localizado no fim do tubo distribuidor, tem a função de manter a diferença de pressão constante entre a injeção de combustível e a pressão do coletor. Subsistema canister. O canister é um reservatório de carvão ativado, que armazena os vapores de combustível provenientes do tanque. Quando o motor está em funcionamento, os vapores são conduzidos através da válvula de controle de purga até o coletor de admissão, onde serão queimados no processo de combustão. Bobina e módulo de ignição. Localizados próximos à bateria, tem a função de produzir a alta tensão e enviá-la ao distribuidor. Lâmpada de manutenção urgente. Localizada no painel de instrumentos, tem a função de informar ao condutor a presença de anomalia no funcionamento do sistema de injeção e ignição. Para executar a manutenção do sistema de injeção eletrônica Marelli IAW-P8, serão utilizados os seguintes equipamentos: o Scanner Captor 2000, um multímetro automotivo, um manômetro de pressão e um vacuômetro. Teste do sistema IAW-P8. Falha no sensor de posição de borboleta TPS, códigos 10 e 11. Os principais sintomas observados no veículo são a falha nas acelerações e retomada de velocidade. A forma mais simples de inspecionar o funcionamento do sensor TPS é através do rastreamento do sinal da posição da borboleta, utilizando o scanner em modo contínuo. Movimente suavemente a borboleta de aceleração e observe a variação do ângulo de abertura. Os valores devem modificar de forma progressiva. Em posição de marcha lenta, o valor deve ser próximo de 0 graus. E em plena potência, aproximadamente 80 graus. Este resultado já representa a correta atividade do sensor e seu chicote elétrico. Se o valor inicial não estiver próximo de 0, o sensor deve ser reajustado no corpo de borboleta. Para isto, libere os parafusos de fixação e movimente-os suavemente. Acompanhe no visor do scanner a indicação do número de graus apresentados. O sensor deve ser fixado quando o scanner apresentar 0 graus. O multímetro automotivo pode também ser utilizado para verificar o funcionamento do sensor. Para isto, desconecte o terminal do sensor e meça a resistência entre os bornes 2 e 3 do sensor. Com a borboleta na posição de marcha lenta, a resistência deve estar entre 30 e 100 ohms. Com a borboleta na posição de plena potência,
o valor deve estar compreendido entre 450 e 700 ohms. Para concluir, verifique a alimentação do sensor. Ligue a ignição e meça a tensão entre os terminais A e C do chicote do sensor. Deve ser de aproximadamente 5 volts. A falta de tensão de alimentação indica a necessidade de se realizar os testes de continuidade e curto-circuito do chicote elétrico. Falha no sensor de pressão do coletor MAP, códigos 14 e 15. Os principais sintomas observados são a perda de potência do motor e a irregularidade de funcionamento. O scanner em modo contínuo permite o monitoramento da pressão do coletor. O motor em marcha lenta deve apresentar um valor de tensão próximo de 250 milímetros de mercúrio. Este valor é um indicativo de bom funcionamento do sistema de medida de pressão do motor. Uma forma de verificar o sensor diretamente é por comparação, aplicando pressões variadas na tomada de pressão do coletor por meio da bomba de vácuo. E observar a pressão apresentada no visor do scanner. Meça inicialmente a pressão atmosférica local. Este valor é apresentado no visor do scanner, quando o vacuômetro está indicando 0 na sua escala de valores. Em Belo Horizonte, o valor capturado no scanner é de aproximadamente 700 milímetros de mercúrio. Aplique agora uma depressão de 0,2 bar. A queda de pressão em relação à atmosférica local deve ser de 150 milímetros de mercúrio, ou seja, aproximadamente 530. Em seguida, aplique uma depressão de 0,4 bar. A queda de pressão deve ser de 300 milímetros de mercúrio, ou seja, aproximadamente 300. Para concluir, faça uma depressão de 0,6 bar. A queda de pressão deve ser de 450 milímetros de mercúrio, ou seja, aproximadamente 250. Se não forem obtidos os valores corretos, inspecione primeiramente a mangueira do sensor, quanto à obstrução ou vazamento. Em seguida, verifique todo o chicote elétrico. O sensor deve ser substituído se o chicote estiver correto e as pressões de resposta incorretas. Falha no sensor ECO, código 18. A primeira inspeção a ser realizada no sensor de oxigênio é monitorar o fator lambda, com o motor aquecido e em funcionamento. Acelere e desacelere o motor rapidamente. O fator lambda deve variar de -1 a 1. Em regime de marcha lenta, permanece próximo de 1. Este resultado já representa a correta atividade do sensor e seu chicote elétrico. No entanto, se os valores não forem encontrados, é possível verificar a tensão de resposta do sensor diretamente. Para isto, desligue o motor, desconecte o terminal da sonda e
meça a tensão apresentada entre os dois bornes com o motor aquecido e em funcionamento. A tensão deve variar entre 50 e 900 milivolts. Esse resultado é sinal de bom funcionamento do sensor de oxigênio. Também deve ser verificada a sua resistência de aquecimento. O outro terminal elétrico é o dessa resistência. Meça seu valor, aplicando as pontas de prova entre os dois bornes do lado do sensor. Deve estar compreendido entre 3 e 8 ohms. Uma vez constatado o correto funcionamento do sensor, o módulo IAW-P8 permite a regulagem do índice de CO. O scanner Captor 2000 apresenta na linha superior à do fator lambda a mensagem Trim RAM e o seu valor. Com as setas de seleção vertical, o técnico deve modificar este valor, de modo que o fator lambda fique oscilando entre -1 e 1. No caso da falha em qualquer dos testes, verifique o chicote elétrico, a alimentação de combustível ou substitua o sensor EGO. Falha no sensor de temperatura do motor ST, códigos 20 e 21. Os principais sintomas observados no veículo são dificuldade de partida a frio, alteração da marcha lenta com o motor frio ou aquecido e aumento nas emissões de poluentes. O scanner com o parâmetro temperatura da água selecionado permite o monitoramento da temperatura instantânea do motor. Se estiver frio, a temperatura exibida deve ser próxima a ambiente. Se o motor estiver quente, deve estar entre 85 e 110 graus Celsius. Caso sejam exibidos valores absurdos, fora da faixa apresentada, teste o sensor diretamente. Inicie pela verificação da tensão de alimentação. Desligue a ignição e desconecte o terminal elétrico do sensor. Ligue a ignição e meça a tensão entre os bornes do chicote. Deve ser próximo de 5 volts. Revise todo o chicote se não for apresentado este valor. Meça em seguida a resistência elétrica interna do sensor. Na temperatura de aproximadamente 35 graus Celsius, deve ser aproximadamente 2 kΩ. A 90 graus, aproximadamente 300 ohms. O sensor deve ser substituído quando os valores de resistência estiverem fora dos limites de operação. Falha do sensor de temperatura do ar, ACT, códigos 26 e 27. O principal sintoma observado é a falta de potência quando a temperatura está baixa ou elevada demais. O scanner com o parâmetro temperatura do ar selecionado permite o monitoramento da temperatura instantânea do ar admitido pelo motor. Se estiver frio, a temperatura exibida deve ser próxima a ambiente. Se o motor estiver quente, deve estar próximo de 50 graus Celsius. Caso sejam exibidos valores absurdos, fora da faixa apresentada, teste o sensor diretamente. Inicie pela verificação da tensão de alimentação. Desligue a ignição e desconecte o terminal elétrico do sensor. Ligue a ignição
e meça a tensão entre os bornes do chicote. Deve ser próximo de 5 volts. Revise o chicote elétrico se não for apresentado este valor. Meça em seguida sua resistência elétrica interna. Com o motor frio, deve ser de 2,3 kΩ aproximadamente. Com o motor em torno de 90 graus, o valor deve ser de aproximadamente 1 kΩ. O sensor deve ser substituído se o chicote estiver correto e o valor da resistência incorreto. Título no limite da faixa. Código 30. A presença desse código é uma indicação de que o módulo está operando fora dos limites admissíveis para ajustar a razão ar-combustível. O principal sintoma dessa falha é o funcionamento irregular do motor. Como não existe um componente único a ser verificado, é necessário testar os seguintes elementos e sistemas: os bicos injetores quanto a vazamentos ou obstruções, o sensor de oxigênio e a pressão de alimentação de combustível. Falha na válvula de controle da marcha lenta, VAE, código 32. O principal sintoma dessa falha é a não correção da rotação de marcha lenta na fase fria, tornando difícil a condução do veículo até que seja atingida a temperatura de trabalho. O scanner em modo teste de atuadores permite verificar o funcionamento da válvula. Durante o teste, a válvula é acionada com uma frequência de 5 Hz, ou seja, 5 pulsos por segundo. É possível perceber o movimento interno da válvula através do ruído característico. Se não apresentar ruído, verifique se não há rompimento do enrolamento interno. Com a ignição desligada, desconecte o terminal da válvula VAE e meça a resistência entre os bornes do atuador. O valor deve estar próximo de 8 ohms. Se for zero ou infinito, a válvula deve ser substituída. O sistema IAWP8 necessita que o técnico regule o regime de marcha lenta. Com o motor aquecido, remova o terminal elétrico da válvula VAE e movimente o parafuso de controle de ar de forma a estabilizar a rotação em 850 RPM. Em seguida, recoloque o terminal da VAE. Verifique se o fator lambda está entre -1 e 1. Se não estiver, movimente suavemente o parafuso até enquadrá-lo no limite correto. Falha do sensor de rotação, ESS, códigos 34 e 35. O principal sintoma observado no veículo é o não funcionamento do motor. O primeiro procedimento para realizar a diagnose no sensor é verificar sua resistência interna. Com a ignição desligada, desconecte seu terminal.
Meça a resistência entre os bornes 1 e 2 do sensor. O valor deve estar próximo de 700 ohms. Substitua o sensor se o valor não estiver correto. Para concluir, inspecione a folga entre o sensor e os 4 dentes da roda dentada, quando estão faceados. Todos devem estar entre 0,6 e 1 milímetro. Falha no sinal do sensor de fase CMP, códigos 50 e 51. O sintoma apresentado pelo veículo pode variar entre o mau funcionamento até o não funcionamento do motor. O sensor pode ser testado quanto a possível curto ou circuito aberto. Com a ignição desligada, retire o conector do sensor de fase e meça sua resistência interna entre os bornes A e B. O valor encontrado deve estar próximo de 800 ohms. Se este valor não for encontrado, substitua o sensor de fase. Falha nos eletroinjetores. Não há código de falha. O sintoma apresentado pelo veículo é a falha em vários regimes de operação, devido à deficiência de alimentação. O scanner no modo teste de atuadores habilita um procedimento para teste sequencial dos eletroinjetores. Durante o procedimento, os eletroinjetores são acionados em sequência, com uma frequência de 1 Hz, ou seja, uma vez por segundo. O ruído característico do deslocamento da agulha interna pode ser notado em cada um dos eletroinjetores. Caso algum não seja acionado, verifique com o uso da caneta de polaridade a presença de tensão de comando no período de partida ou operação normal. Os LEDs devem oscilar, indicando a operação do módulo sobre o atuador. Se não oscilar, realize os testes de continuidade e curto do chicote elétrico. Para concluir, certifique-se de que a resistência interna de cada eletroinjetor está compreendida entre 10 a 20 ohms. Falha na bobina e módulo de ignição. Não há código de falha. O principal sintoma dessa falha é o não funcionamento do motor. Eventualmente, podem ocorrer falhas de ignição. O scanner, em modo teste de atuadores, permite verificar a condição do conjunto bobina e módulo de ignição. Para isto, retire o cabo central da bobina do distribuidor e o aproxime de uma superfície metálica. Ative o teste comando MIE de ignição. Durante o teste, o módulo de potência é acionado com uma frequência de 1 Hz, ou seja, 1 pulso por segundo. Se todo o sistema estiver operando corretamente, ocorrerá centelhamento. A bobina deve ser testada quanto ao curto ou circuito aberto dos enrolamentos primário e secundário, caso não haja centelhamento. Para o primário, a resistência entre os dois terminais laterais deve estar entre 0,2 e 1 ohm.
Para o secundário, entre o terminal positivo do módulo e o terminal de alta tensão, de 4,5 a 5,5 kV. Se os valores não forem encontrados, substitua a bobina. Falha no regulador de pressão de combustível. Não há código de falha. A pressão de operação dos injetores no sistema IAW-P8 é de 3 bar. Para constatá-la, acople em paralelo ao tubo distribuidor um manômetro devidamente aferido. Dê partida no motor e verifique se o valor apresentado está entre 2,8 e 3,2 bar. Se for encontrado um valor inferior, verifique a linha de alimentação quanto a bloqueios, o filtro de combustível quanto à saturação e a bomba de combustível quanto à pressão máxima. Para testar a pressão máxima da bomba, bloqueie progressivamente o retorno de combustível ao tanque. O valor de pressão deve elevar-se de forma também progressiva. Se não houver elevação, substitua a bomba de combustível. Se for encontrado um valor superior, verifique a linha de retorno quanto a bloqueios e o regulador de pressão. Todos estes testes foram desenvolvidos para permitir uma diagnose rápida e efetiva dos componentes do sistema de injeção Magneti Marelli IAW-P8. Execute-os com cuidado, evitando danificar os terminais de conexão dos sensores, pois são os maus contatos as causas de grande parte dos defeitos nos sistemas de injeção de combustível.